de novo. E a terceira coisa que Deus não pode é um pecador que não possa perdoar. Aleluia, aí falou mais um pouco sobre isso. Então, são assim, Deus não pode, de fato, Ele perdoa. O pecado confessado é pecado perdoado. A gente muitas vezes não se perdoa. Conheço pessoas que 50 anos depois do pecado continuam falando. Todo mundo já perdoou, Deus nem lembra mais, mas a pessoa precisa de cura, ela precisa se perdoar acerca do seu pecado. Provérbios 28, 13 nos diz assim, Provérbios 28, capítulo 13: quem esconde os seus pecados nunca prosperará, mas quem confessa e os abandona encontrará misericórdia. Você deve estar pensando, caramba, por que as coisas que eu faço não prosperam? Por que o meu trabalho não vai para frente? Eu trabalho tanto, eu dou o dízimo, eu dou oferta, blá blá blá, mas não prospera. Por quê? Porque há pecado encoberto. Há pecado encoberto. Deus deseja que nós confessemos os nossos pecados. E agora que eu estou falando aqui, eu peço que o Espírito Santo ministre no seu coração aonde está o seu pecado, aonde está o meu pecado, onde eu tenho pecado. Eu tenho pecado como? O que eu tenho feito que tenha agredido a santidade de Deus? Na maioria das vezes, irmãos, não são pecados grandes, não. Ninguém aqui matou, ninguém roubou. São pecados pequenos, coisas que nos afastam de Deus, coisas que nos deprimem e nos distanciam do Senhor. Mas a Bíblia nos fala que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Aquele que fala, Senhor, eu errei, eu pequei, me perdoa, esse sim alcançará misericórdia. Então a primeira coisa que eu gostaria de falar, que nos tira a paz, que nos tira a felicidade, que nos rouba a alegria, é o pecado. E o que eu devo fazer para alcançá-lo? Confessar e deixar. Amém? Depois, o desejo egóico, que é o egoísmo e o egocentrismo. Essas duas coisas me roubam também a minha felicidade, eles me roubam a alegria. Quando a gente fala do desejo egóico, é aquele desejo que é para mim. Tiago chega a dizer assim: vocês pedem e não recebem, porque pedem mal para as vossas próprias concupiscências. A gente diz um desejo egóico, aquela pessoa que tem tanta coisa, ainda quer mais, ele nem sabe por que quer mais, ele tem já 2 carros e quer mais um, mas nem sabe por que quer mais um. Ele pede para si, para a sua própria fazenda, para o seu próprio egoísmo. Isso nos tira a alegria, isso nos rouba. Quando eu centro o meu desejo na minha necessidade, olha só, quando eu centro o meu desejo na minha necessidade, isso me deprime, isso me tira a alegria. Salmo 37, versículo 4, nos diz assim: alegra-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Aquela musiquinha, né, que a gente canta, não sei se a gente canta, eu já ouvi. Alegra-te do Senhor e Ele fará aquilo que teu coração. Mais uma dessa vai cair durinho aqui. Você se prepara aí também, para pegar onde eu parar. Então, o que acontece? Eu centro a minha alegria, eu centro o meu desejo em Deus. Olha só, alegra-te do Senhor e Ele fará o que deseja o meu coração. Olha que maravilha, olha que coisa bacana. Esses dias agora eu estava conversando com a Tati, aqui, né, da igreja, namorada do Maurício. Estava conversando com ela, ela foi lá no trabalho, a gente foi orar junto e tal, e oramos um pouco. E ela falou assim: Tito, eu tenho medo de estar fora da vontade de Deus, e aí eu nunca vou conseguir passar em um concurso público, porque eu estou fora da vontade de Deus e não é isso que Deus quer. Eu falei para ela, Tati, Deus não é assim, Ele não trata dessa forma. Deus não vai sabotar a tua vida porque você está fazendo alguma coisa que Ele não quer. Ele não faz isso. Isso é sabotagem. Deus não é um sabotador. Ele não fica te azucrinando, permitindo que você faça a coisa errada para Ele falar, você vai fazer errado e vai dar errado porque você não faz. Não é isso. O que Deus faz com aquelas pessoas
que centram a sua vontade no seu coração, no coração de Deus, o que ele faz? Ele faz nascer no Manuel o desejo dele. O desejo dele já nasce no Manuel. O Manuel tem desejo. Aquele desejo está centrado em Deus. E o que o Manuel faz? O Manuel começa a orar. O Manuel não sabe disso. Ele começa a orar: Senhor, será que isso é da tua vontade? Eu quero colocar essa decisão nas tuas mãos, Senhor. Ele já está orando por uma coisa que é da vontade de Deus, que Deus fez nascer no coração dele. Eu falei para ela: se Deus não quisesse que você fizesse um concurso público, Ele vai deixar claro para você. Você vai saber disso. Você vai ter certeza disso. Não é aí que eu vou ser feliz. Agora, você precisa estar atento. Talvez você não esteja passando um concurso público porque você fica muito tensa, muito nervosa. Talvez você precise aprender a fazer a prova. E aí, irmãos, é uma outra coisa, é uma outra abordagem, é uma outra situação. Então, assim, Deus não vai sabotar o que eu desejo, porque Ele não deseja isso. Ele vai me deixar claro para mim. Eu vou sentir isso. Ele vai nascer, vai fazer isso, vai fazer essa certeza chegar até mim, ou por uma palavra de um amigo, ou uma mensagem como essa, ou na palavra de Deus, ou numa conversa, ou numa oração. De alguma forma, um homem de Deus, uma mulher de Deus, vai entender o desejo dele. Quando eu sinto a minha vontade, eu sinto o meu desejo, não no que eu preciso, não na minha necessidade, não naquilo que eu quero, mas naquilo que Deus quer para mim. Eu sinto isso no coração de Deus. Deus então se inclina para mim. Ele se inclina, aleluia. Sabe o que aconteceu? Lúcifer tentou destronar Deus. Lúcifer queria que Deus se inclinasse para ele. Ele caiu do céu. E a Bíblia nos diz que Deus se inclina para aqueles que o amam. Ele se inclina. É uma reverência, irmãos. A gente estava cantando aqui. Eu comecei a cantar. E daqui a pouco eu estava de joelho. É uma reverência. É uma reverência, uma pessoa importante. E de repente eu me ajoelhei. E o que Deus faz? Ele se inclina. Ele se inclina, Ele olha o desejo do teu coração, Ele olha o que você está falando, Ele olha o que você está pedindo, e de repente você está de joelhos, e Deus está assim, está te cumprimentando, Ele está se inclinando para você, Priscila. Muito obrigado. Educadamente, de uma maneira que só Ele e o seu Espírito Santo consegue fazer. A gente não precisa nem mesmo de um esforço, a gente apenas precisa centrar o que a gente quer, o que a gente deseja na vida dele, na vida do Senhor Jesus Cristo, para que Ele cresça em nossas vidas, para que Ele nasça e tenha de fato autoridade nela. Lucas 6,38 diz assim: deem, olha só, já começa assim, Lucas 6,38, deem e ser-lhes-á dado, uma boa, deem e ser-lhes-á dado, uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Eita, versículo perigoso. A gente pede, só quer. Lá em Provérbios tem um versículo chamado assim, eu não entendi esse versículo. A sanguessuga tem 2 filhos, a saber, dá. Levei décadas para entender esse versículo. Uma vez eu li, é complicado, Wellington, né? Que versículo é esse? Que história é essa? Aí tem uma Bíblia chamada Nova Tradução na Linguagem de Hoje, que é muito boa para entender, mas não serve para você firmar a doutrina sobre ela. E ela diz assim: a sanguessuga tem 2 filhos, e ambos dizem: me dá. Essa é a sanguessuga, me dá. Mas não é isso que Jesus está falando. Ele fala: deem. Vocês querem receber? Deem. No início a senhora quer uma roupa nova? Dê as suas roupas. Eu já vi isso, uma pessoa dá um carro. Deu dadinho. Chegou para o missionário, não era gente rica não. Filipão, não é gente classe média que rala todo dia. Gente que nem eu e você, que o governo odeia. O governo Lula tinha raiva, o Fernando Henrique tinha raiva, e a Dilma agora tem mais raiva ainda. Gente de classe média. Essa pessoa simplesmente viu a necessidade de um missionário que estava em Brasília. Ele chegou e falou: cara, está aqui o carro. Não, eu estou te dando o carro, mas eu não tenho condição de pagar. Não, você não tem. O missionário, eu vi isso acontecer. Levou um segundo, assim, uns minutos, para aquela pessoa entender que ela estava ganhando o carro. Mas ele recebeu outro carro de Deus? Não sei. Eu sei que se ele fez isso para receber outro carro, ele não recebeu. Porque Deus não barganha. Mas se ele fez isso com o coração, Deus encheu aquele cara de carro, não tem a menor dúvida
disso, sabe? Então Jesus falou assim: deem e ser-vos-á dado. O que é a boa medida? Boa medida, aí você pega, empurra ela assim, sacode, aí de novo coloca mais farinha, coloca mais, aí soca, sacode e cai assim. É isso que Deus quer para mim e para você. Mas como é que isso vai acontecer na minha vida? Quando eu começar a dar aquele monte de sapato que você, minha querida irmã, tem lá no armário, não uso mais porque não está na moda, não uso mais porque a cor não é essa, não uso mais porque é bico fino, não uso mais porque é bico grosso, não uso mais porque o salto é alto, não uso mais, dá, meu querido, desentulha, dá tudo, você só usa um de cada vez. Mas eu não tenho